Olá! Hoje eu queria falar sobre a linguagem e a sua relação com a criação. E para começar isso, eu queria dizer que nos últimos estudos que eu tenho feito, me vem claro a necessidade que nós temos de criar, por uma questão não só de um desejo que nós possuímos, que é de certa forma não, que ele é inato, né? Todos têm esse desejo de criar, como também por uma espécie de estrutura metafísica da realidade que mantém e ordena tudo o que nós percebemos no nosso entorno. Então, quando eu falo dessa necessidade, eu não estou falando exatamente de criar no aspecto artístico especificamente, mas criar enquanto uma necessidade de algo que nós precisamos viabilizar, né? Então, no que se trata de criar, né? Como vai falar o Aristóteles, ele traz a poiesis, e poiesis é para os gregos a própria criação, né? E a criação enquanto uma capacidade de fabricar, de produzir, de gerar coisas novas. E essa fabricação, como a gente pode deduzir disso, ela é obviamente material. Eu posso criar coisas, eu preciso fazer receitas para me alimentar, eu preciso fabricar a minha casa, né? Ou preciso que alguém a fabrique. Mas todas as possibilidades e tudo que vem a ser humano, ele se constrói nesse âmbito do que é a criação, né? Então, esse vídeo eu vou te convidar para refletir um pouco comigo sobre isso. Eu vou apresentar aqui as minhas razões e por que a linguagem ela vem a ser esse ponto de maior força da criação para nós, os seres humanos. Porque a linguagem é justamente a ferramenta ou o poder que permite criar, né, para o ser humano. Porque tudo começa na linguagem, né? Já falei disso algumas vezes. A linguagem não se trata exatamente de uma atividade profissional, né, de ser um linguista ou de ser como é que chama? Um gramático. Não se trata disso, né? Mas sim de uma estrutura que reflete, através das nossas palavras, na maneira como as articulamos e também como a utilizamos, né? Não só o conteúdo da palavra, mas também a forma como nós a utilizamos. Isso é claro quando a gente trabalha com poesia, né? Então a linguagem vai trabalhar justamente isso, a maneira como nós conseguimos refletir ou expressar ou trazer para o mundo material os reflexos do nosso pensamento mais profundo, tá? E aqui, por colocar aqui desde antes a necessidade ou a dimensão racional do ser humano como um aspecto que pesa e mede as coisas e as cataloga e as coloca cada uma em sua dimensão apropriada, e também a dimensão intuitiva, né, ou pensamento metafísico do ser humano, que trabalha com uma espécie de sentido um supra-sentido, um sentido superior a todos os outros, um sentido que permite com que nós captemos as coisas num relance, num vislumbre, e as capte de maneira direta, intencional, potente e verdadeira, né? Então, vamos lá. Plotino ele fala da alma como essa força criadora do mundo. Então, todos os seres humanos possuem uma alma, e tudo que é vivo possui uma alma, ainda que essa alma não se manifeste, por exemplo, nas pedras. Não parece estar, não tem uma alma viva ali, né? Você grita com a pedra não faz nada. Você faz uma coisa com a pedra não parece se mexer, né? Claro que os filósofos antigos vão dizer que isso é como se é só uma limitação que nós temos, né? Uma vez que até para Aristóteles, né, que é tido como um grande materialista, né, ele observa que a matéria está sempre em movimento, tá?
e vai trazer uma série de elementos que vão justificar isso. Não estou trazendo isso como elemento de verdade, mas apenas como uma espécie de visão simbólica que a gente precisa aplicar para poder entender o que eu estou querendo colocar aqui. Então, nós temos esse primeiro ponto, né, que a alma cria e se manifesta em diversas formas de vida, mas ela só tem a sua clareza de expressão dentro do ser humano. E a alma porque precisa expressar a sua natureza mais profunda. E essa natureza mais profunda, ela se relaciona com uma espécie de maravilhamento que ela possui quando ela contempla a sua origem. Então, Plotino fala de um mito onde Afrodite nasce através de um ato de Cronos. E justamente Afrodite contempla esse ser, que é o Cronos, esse senhor do tempo, ou o Urano, ele vai colocar tanto um quanto o outro, tanto vai servir. E ela fica como que maravilhada por aquele ser, pela sua magnificência, pela sua magnanimidade, pela sua potência, pura potência. E nisso ela lança, ela gera uma espécie de ação, uma espécie de reflexo, uma espécie de luz que busca esse ser superior. Que esse ser que ela gera é o Eros enquanto uma faculdade, uma potência superior, tá? Falei sobre o amor essa semana aqui, né, caso você queira, né, dar uma olhada, dá uma olhada aqui nos vídeos do canal, mas justamente esse Eros é um movimento, um deslocamento, porque a alma ela não se move, ela não sai de si mesma, mas ela pode se projetar como o Sol. O Sol ele não sai de si, mas ele manifesta os seus raios. Então o amor é esse movimento que a alma realiza sem sair de si para poder chegar em direção ao bem. Então isso é algo que eu já trouxe lá no vídeo sobre o amor, mas o ponto aqui principal é que a alma nessa busca, né, de ser, ou de imitar esse princípio, ela vai criar todas as coisas. Ela cria o tempo e cria tudo que vive no tempo, tá? E justamente a identidade humana da forma mais profunda e mais autêntica, né? A autenticidade mais profunda, ou a pura autenticidade do ser humano vai se dar justamente em chegar à conclusão do que é a alma. Então, qual é a primeira pergunta que se traz à filosofia? Quem sou? Então, quando nós vamos até essa primeira pergunta, quem sou, a resposta correta para isso é a alma, né? Não a alma enquanto uma psique que está afetada por uma série de coisas e que tem aqueles complexos todos que a gente costuma ver por aí, né, nesses vídeos sobre psicologia, que deixa a gente mais maluco do que qualquer outra coisa, mas sim a alma imortal, a alma que gerou todas as coisas. Então, o princípio natural da alma é gerar. E gera por quê? Porque ama. E então a natureza primordial da alma é o amor, que se reflete na constituição de tudo aquilo que nós vemos. Então nós temos uma capacidade de gerar e que é inata nossa, né? Isso se dá tanto na composição biológica dos nossos corpos, que estão sempre se reproduzindo e se reconstituindo e se renovando, se reciclando, como na capacidade que nós temos de reprodução, né, com filhos e etc. E isso em toda a natureza. Mas parece que isso não se restringe a uma atividade concreta, né? Isso parece ser uma espécie de atividade que precisa ser levada até outros âmbitos.
porque todos nós possuímos coisas que nós não conseguimos nomear muito bem e que geralmente chamamos de sonhos, e muitas vezes esses sonhos eles ficam, né, meio que fechados. Justamente esses sonhos, eles não são simplesmente puerilidades que nós carregamos da infância, né? Como, sei lá, você querer ser astronauta, jogador de futebol ou qualquer outra coisa do tipo, mas sim uma necessidade que a alma possui de experimentar certas coisas, porque parece que nós temos necessidade de certas sensações, e essas sensações vão nos guiar no nosso processo de autoconhecimento, né? Isso faz parte do desenvolvimento de encontrar o que é o amor. Então, justamente essas sensações que em muitos momentos elas podem nos confundir, elas devem ser utilizadas mais ou menos como uma espécie de bússola balizadora, onde vamos percebendo que quando nós estamos tendenciosos ou fechados em certas sensações, estamos também tendenciosos ou fechados a certos resultados que advêm dessas sensações. Então eu vou sentindo certas coisas várias e várias vezes, as mesmas coisas, eu vou tendo exatamente os mesmos resultados de novo, de novo, de novo. Isso acontece porque essa é uma relação de causa e consequência, causa e efeito que todos nós conhecemos e aplicamos isso no nosso dia a dia. Mas quando no que tange a vida do ser humano e a vida racional, a gente precisa ir buscando uma certa articulação e uma certa integração entre todos esses ambientes, ou entre todas essas camadas que a vida nos traz, para poder ajustar tudo isso. E aí que entra a linguagem, né? Por que aí entra a linguagem? Porque a linguagem é justamente o elemento que conecta a vida interior com a vida exterior. E como eu já falei aqui em outros vídeos, tudo nasce da vida interior. A vida interior é justamente o fundamento do método filosófico e é também de onde parte toda a filosofia, de onde parte a necessidade de termos a filosofia. Porque se não há esse questionamento do quem sou, né, não há filosofia de forma alguma. Mas isso é uma busca da nossa essência, né? É uma busca essencialista, podemos dizer. Ou seja, para nos perguntarmos quem somos, é necessário que haja antes da pergunta alguém que faz a pergunta. E se a perceber que nós somos algo diferente do nosso corpo, porque justamente essas sensações que eu falei antes, elas são tão fugazes, tão rápidas, tão passageiras. Eu sou também algo diferente daquilo que pensam sobre mim. Eu também sou algo diferente das coisas que eu faço, porque muitas vezes eu queria fazer alguma coisa, eu tinha uma intenção, mas eu acabei fazendo outra por uma série de razões, eu não fui eficiente na realização da minha intenção. E outras vezes também a minha intenção eu achava que era uma, mas quando eu alcanço aquilo que eu quero, eu percebo que eu estava enganado, na verdade eu sempre quis outra coisa. Então, esse mundo que enganar, poxa, me fugiu a palavra, mas esse mundo que tem muitos enganos, né? Várias coisas fugidias, que não são, que não transmitem uma clareza ou uma continuidade, né? Esse mundo totalmente descontínuo dos sentidos, né? Acho que é o melhor termo para isso, nos deixa numa confusão assim, dos diabos, né? E é onde a gente precisa começar a trabalhar e articular através do quê? Da nossa razão e da nossa inteligência, certo? Certo, seria a primeira resposta que a gente teria. Mas como articular a razão e como articular a inteligência se nós não possuímos antes o instrumento de linguagem adequado? Então, assim, como o exemplo que eu gosto muito de dar aqui, né, sobre as emoções que são transmitidas através de certas palavras. Então, uma coisa é você dizer que está irritado, chateado, nervoso, enfim.
Outra coisa é você dizer que está irado, né? O irado ele tem um peso maior justamente por conta dessa junção específica que a palavra tem, onde o apoio dela está justamente na vogal que é a mais forte, que é o A. Então esse irado, né, é muito característico, né, e a gente poderia dar vários exemplos disso, né? E justamente por quando a gente consegue encontrar palavras que vão descrevendo exatamente aquilo que se passa no nosso mundo interior, a gente começa a construir uma linha histórica, uma linha biográfica, não é uma linha da história, porque a história ela já está feita, né? Nós já vivemos isso, mas nós começamos a contar a nossa própria história, e através da nossa caminhada, ao contar a nossa própria história, a gente vai criando, não, não é exatamente, não é exatamente criando, mas gerando uma linha narrativa que seja coerente. A gente vai gerando uma coerência da nossa própria história, ou seja, daquilo que nós vivemos com aquilo que nós temos consciência de que vivemos. Essa é a relação, né? Porque a gente não está criando um sentido artificial aqui da coisa, né? Gerando algo que nunca existiu ou falseando a nossa própria história. A gente está simplesmente encontrando as palavras que mais descrevem aquilo que nós vivemos e o que nós fomos até hoje, né? Pode ser que nesse processo nós percebamos que nós sejamos realmente uns imprestáveis, né? uns miseráveis, uns malditos, pessoas de baixo nível moral, pessoas de péssimas intenções, mas isso faz parte do processo filosófico perceber-se, né, a porcaria que se é. E tudo bem, tudo bem, não vamos, né, botar ninguém na forca por isso, né? Afinal, os erros fazem parte da trajetória da narrativa humana e da nossa, da nossa condição, né? Justamente por isso que nós chamamos isso de drama humano, né? O drama humano, justamente ele representa o que é a condição da vida humana. O drama, ele tá para isso. Então, quando os teatros gregos eles representavam o drama, justamente com essa finalidade, justamente com essa necessidade. Temos coisas que precisamos expressar e tudo parece ser meio confuso. Justamente esse é o drama que leva a uma tragédia, leva a uma comédia. Mas percebam então que a linguagem vai fazendo essa conexão dessas pontes e vai descortinando dentro de nossa própria alma uma série de recintos que a gente ainda não havíamos acessado. E justamente esses recintos que não havíamos acessado, eles podem ser agora abertos através da linguagem. Então, é como se a palavra conseguisse conectar as salas do nosso castelo interior, ligar as camadas que estão desconexas do nosso coração. Então, se a linguagem, se a gente pudesse fazer uma outra analogia sobre o que seria a linguagem, como um grande molho de chaves, onde cada palavra, né, ou cada conjunto dessas palavras abre dentro de nós uma porta, que nos abre um outro mundo, uma outra dimensão, ao qual todas elas estão conectadas ao mesmo centro, né? E justamente o nosso objetivo é sair das extremidades e chegar ao centro. Então a linguagem ela leva a encontrar-se com esse centro, né? Através de um longo processo, mas sim, a encontrar-se com esse centro. Não ela por si mesma, mas ela seria o primeiro passo nisso. A gente poderia também trabalhar, porque aqui vem a junção justamente da criação com a linguagem, né? Porque eu falei logo mais cedo que a alma cria para poder se assemelhar
ser que a gerou. Da mesma forma, o ser humano ele cria a sua vida, ou ele molda a sua vida, ou ele molda ou define a sua trajetória, né, o seu caminho para estar mais próximo daquele que o gerou, ou seja, para estar mais próximo de Deus. Quando eu falo criar, não é no sentido de aumentar o volume de coisas, mas no sentido de aproximar-se mais da verdade. Então, é nesse sentido de abrir portas, é nesse sentido de fazer pontos, onde eu vou, então, podendo, justamente, a criação é sempre uma conexão entre elementos que estavam dispersos. E daí, então, eu começo a encontrar esses caminhos que me levam até o meu coração, que me levam até a quem eu sou, que me levam à verdade, que me levam a minha identidade, né? Que é justamente essa alma imortal. Então, por que a linguagem é esse fator de criação tão importante para nós, né? Porque é justamente o dom que nós recebemos de Deus. E, entre outras coisas, quando naquele mito de Prometeu, se Prometeu entrega o fogo aos homens, é dito que os homens conseguem fazer, então, certas ciências, certas artes, certos elementos que são fabricados, né? Isso tem um poder muito grande, né? Um poder que é equiparável aos dos deuses. Mas o poder maior que todos esses, é justamente o poder de perceber a ordem divina. Porque agora os homens podem contemplar os astros, né? Assim diz o Prometeu na peça de Ésquilo. E justamente esse contemplar os astros são os deuses, né? Os astros representam os deuses. E justamente o fato de contemplar os astros faz com que eles percebam que eles não são simplesmente um bando de animais nojentos e rastejantes, né? E agressivos, enfim, não são apenas instintos. É justamente aí que reside a força, né? Porque perceber a ordem intuitivamente nós percebemos, mas como vamos articular a ordem no mundo exterior? Como é que eu vou... Porque essa percepção ela é interna, assim como é a vida interior. Mas agora eu preciso passar isso para fora, eu preciso criar isso para fora e realizar essa ponte. Justamente através da linguagem, porque através da linguagem eu crio um senso de hierarquia. Hierarquia é ordem sagrada, e a ordem sagrada é saber o que vem primeiro e o que vem depois. Primeiro é a alma, primeiro é o espírito, depois é a matéria. Então, fundamentalmente, a linguagem nos permite acessar o que nós temos de melhor dentro de nós, simplesmente e puramente pelo fato de conseguir hierarquizar os conceitos que envolvem a realidade, que envolve o que é transcendente. Então, quando eu sei o que é primeiro, que vem primeiro do que tudo, depois eu sei o que é segundo, e depois o que é terceiro, isso é ordem. Uma capacidade de perceber a sequência com que a hierarquia se organiza ou se articula, né? Porque dentro do mundo manifestado, né, dentro do mundo material, dentro do mundo sensível, como queira chamar, as coisas acontecem num tempo. E justamente esse tempo, essa ordem ou esse grau, né, de aparição que vai definir justamente o que é mais essencial, justamente o que é que devemos zelar, né? Isso aparece em todas as coisas, né? Todas as ciências, todas as artes trabalham em cima disso. Dentro da linguagem, mais especificamente da gramática, a gente tem a relação
sujeito, né, predicado, né, sendo ou o verbo e o nome, né, ou seja, o nome como aquele ser, né, o objeto também como um ser, podemos colocar assim nesse caso, e o verbo como aquilo que é feito por um objeto ou por um ser. Esqueçam aquilo que as relações matemáticas agora, tá? Ou gramaticais agora, mas sim focar nessa ideia. Então tem um ser, tem um ente que realiza uma ação. Todo verbo ele é realizado por uma ação, né? Então, dentro da ordem das coisas, eu tenho que primeiro ter um ser para depois pensar em uma ação que ele possa realizar. Metafisicamente, esses elementos se confundem. O verbo ele faz carne, né? E mas o ser é o próprio verbo, o verbo é o ser em ação, enfim. Esses elementos vão se confundindo, mas dentro da ordem das coisas, da metafísica, ou da ordem material das coisas, eu preciso primeiro ter um ser, preciso primeiro ter alguém, um agente, para aí sim ele realizar uma ação. E essa ação vai se dar em algum tempo, espaço definido, né, que aí geralmente é o que a gente coloca como um objeto, algo do tipo, simplificando, né, bastante, obviamente, né, mas a gente poderia resumir esses elementos essencialmente nesses três, né? Alguém que realiza uma ação em algum lugar para um outro ser ou outra coisa assim. Então, à medida que a gente vai se aprofundando nessas camadas da linguagem, a gente vai percebendo que tudo tem uma certa relação, tudo tem uma conexão, e a gente consegue criar possibilidades para a nossa vida, né, nesse aspecto mais filosófico, a partir do momento que a gente assimila e domina mais camadas da linguagem, porque quer dizer que a gente consegue ampliar não somente o nosso vocabulário, né, como um acúmulo de palavras, não se trata disso, né, já falei disso algumas vezes aqui, mas sim a gente consegue abranger uma gama maior de significações. E o que é uma gama maior de significações? São graus superiores de realidade ou graus superiores de ordem, chegando cada vez mais perto do que é mais importante, tá? Embora muitas vezes a gente fale que a gente consiga colocar, né, nos espectros extremos, né, luz, sombra, ou Deus e a ausência total de Deus, né, enfim, a gente consegue colocar de uma forma dialética e num pensamento meio que rápido esses extremos, mas a gente não consegue facilmente articular todas essas nuances, né, entre as duas pontas, né, entre os extremos. E isso é justamente o nosso trabalho. É justamente para isso que serve a linguagem, para que a gente consiga articular todas as nuances que levam da escuridão até a luz, do isolamento ou da falta de Deus até o total amor, né? O recuperar o amor totalmente, como esse retorno completo ao bem, porque vamos precisar passar por todas as etapas, né? Afinal, nossa condição é a condição de seres racionais, e a razão ela necessita ter vamos dizer assim, um desenvolvimento passo a passo, vamos assim dizer, né? Acho que paulatino, acho que tá ok. Tá bem? Então acho que deu por hoje. Acho que esse vídeo ficou um pouco maior do que eu estava pensando, né? Como sempre acontece. Mas enfim, acho que consegui explicar bem o que eu queria trazer para vocês. Então vamos ficando por aqui, tá? Caso tenha gostado do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal. Deixa um comentário caso alguma coisa não tenha ficado muito bem explicado, se você tem uma pergunta sobre outra coisa, ou se você tem uma sugestão, enfim. Vamos ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.